Olá, eu me chamo Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Eu, Robô, de Isaac Asimov. E esse livro eu li ele em 2021, né? Eu só estou gravando um vídeo agora em 2022 e eu tenho que dizer que por muito pouco ele não entrou ali como um dos melhores do ano, né, para mim. Porque a gente tinha, eu e a minha mãe, né, a gente tinha combinado que a gente só ia separar 3 livros então, e putz, eu tive que deixar ele de fora por causa dos outros. Mas com certeza eu gostei demais desse livro aqui. E logo de cara eu já vou recomendar para você ler esse livro, conhecer essa história, porque ela é sensacional. E quando eu comprei, né, esse livro, e eu estava esperando algo próximo do filme, né? Há muito tempo ali eu assisti o Eu, Robô com Will Smith, né? E eu tava esperando alguma coisa próxima daquilo. E não tem nada a ver. Então, isso que me surpreendeu bastante, sabe? O livro, né? Na verdade, inicialmente, cada capítulo do livro ali conta uma história, já vou comentar sobre isso. Mas inicialmente eram contos, né? Então o Asimov ele escreveu diversos contos que ele publicava em algumas revistas, né, de ficção científica, e anos depois chegaram para ele então falando sobre escrever um livro, né, de adaptar ali um pouco cada um dos contos, cada uma das histórias ali que não tinham, né, conexão, de uma forma que elas fizessem sentido dentro de uma única história, né? E foi aí então que nasceu esse livro, né? Bom, e durante o livro a gente está acompanhando a entrevista da doutora Susan Calvin, que é uma psicóloga roboticista na US Robots and Mechanical Man Inc. Então a doutora Susan ela está se aposentando, né, nessa empresa, e ela dá uma entrevista ali lembrando, né, de algumas coisas que ela vivenciou durante todo o seu período, né, de trabalho ali na empresa, e contando também alguns casos, algumas histórias, né, de que ela ouviu de outros colaboradores dessa empresa também. E aí então que a gente tem a divisão, né, entre os capítulos. Cada capítulo ali funciona como um conto, são algumas coisas ali que acabam conectando, né, às vezes alguns personagens que acabam conectando uns aos outros, mas eles ainda funcionam muito bem, né, individualmente ali, cada um dos contos. E o bacana é ver a evolução, sabe, dos robôs. Aqui eu não vou falar exatamente, né, como começa, como termina essa evolução, para não atrapalhar aí a sua experiência, né, com a leitura, mas do primeiro capítulo, do primeiro robô que a gente tem contato, que nem sequer consegue falar, a jornada, né, que a gente vai tendo ao longo de todos os contos ali, vendo, né, a evolução dos robôs, sabe, a atualização de uma versão ficando mais desenvolvido, né, do que a anterior. E lá no capítulo final, então no último conto, a gente vê o nível, né, que eles já chegaram já. Então isso por si só é uma coisa sensacional. E olha, de todos esses contos, né, de todos esses tipos de robôs aí, eu tenho que falar que o que eu achei o melhor de todos é o robô missionário. Nossa, e aí, diferente do filme, né, como eu falei, eu tava esperando ali alguma coisa muito mais próxima do filme. Diferente do filme que você tem aventura, ação, né, etc. Aqui, o livro, ele é muito mais puxado para comédia até, né? Porque tem 2 personagens, né, que são o Powell e o Donovan, que, meu, eu eu rachei o bico com as situações que eles se encontram, sabe? Porque acabou também sendo como uma nostalgia, né, para mim ler isso daqui, porque eu trabalho na área de TI, né? Então, por diversas vezes a gente vê o desenvolvimento de um robô, né, de uma nova versão de robô, de um novo modelo de robô, algo do tipo. Esses robôs, então, cada um deles, né, tem a sua própria utilidade, né? Então, o robô é desenvolvido para fazer tal coisa, mas o cérebro, né, positrônico desenvolvido, então, por essa empresa, faz com que os robôs consigam evoluir por conta própria, né? Consigam ter pensamentos próprios. Mas, uma vez que é desenvolvido um produto e é testado dentro da empresa, e aí trazendo, né, para o lado de TI, esse testado dentro da empresa, eu vou entender então que é o pessoal ali do time de tecnologia, né? Então, por exemplo, como eu ali, um desenvolvedor que programou, né, fez tudo o que foi solicitado ali para esse modelo de robô e enviou para o time de teste, né? O time de teste fez as validações que tem que fazer e não pegou nada de anormal. Aparentemente está tudo ok. Então esse robô ele é enviado para produção, né?
o ambiente de produção, né, que a gente chama em TI. Só que aqui, no caso, é o campo, né? Esse robô ele tem que ir para algum local ali onde ele vai efetuar esse trabalho. E aqui o que a gente vê é que os robôs eles foram proibidos, né, na Terra. Então, esses robôs eles acabam trabalhando em colônias espaciais, né, em outros planetas, porque também são locais muito complicados, né? Você não consegue manter muito bem ali a vida humana, né? Muito hostil à humanidade. Então eles enviam, né, esses robôs para efetuar diversos serviços. Só que são nesses momentos que as coisas não funcionam como esperado, sabe? Como algumas vezes acontece em TI também, ninguém pega algum erro e esse erro só vai acontecer em produção. Porque agora você tem o caso real, né? Você tem um momento real ali onde aquilo seria de fato utilizado. Só que no caso desses dois personagens, né, do Donovan e do Powell, não, eles estão em outro planeta muitas vezes, né? Então não tem o que fazer. Quando ocorre algum problema com esses robôs, eles têm que dar um jeito de consertar. É um valor ali financeiro muito alto, né, investido, tem toda a imagem da empresa, né, no meio de tudo isso daí. Então esses caras, o trabalho deles é exatamente esse, sabe? De dar um jeito de fazer a coisa funcionar. Só que eles ficam muitas vezes em perigo para fazer esse tipo de coisa, né? E a forma como eles resolvem isso é muito parecido com a forma que a gente trabalha em TI, né? Então eles identificam algum erro, né? Algum comportamento inesperado ali de algum robô, que às vezes é um comportamento constante. Então, por exemplo, algo como se você ligasse o robô e meramente por ele ligar, ele já começa a dar esse defeito, né? Então, beleza, aí agora já o robô nem funciona, né? Ele já está dando problema logo de cara, então a gente vai ter que consertar. Agora, tem alguns robôs que eles só apresentam um certo defeito em alguns cenários. Então, o que eles tentam fazer é, através de câmeras, gravações, interrogatório até com os próprios robôs, entender o que está levando eles, né, a se comportarem dessa maneira. Então eles tentam achar o padrão, né, porque achando o padrão, eles então conseguem entender em que local do robô provavelmente esse erro ocorre. E aí sim eles conseguiriam consertar. Só que no meio disso eles se metem em cada enrascada que é hilário, é simplesmente sensacional. E sobre isso, né, uma coisa que eu acho interessante aqui de ressaltar é exatamente essa nossa criatividade, né, a criatividade do ser humano. Porque mesmo os robôs sendo em vários aspectos mais inteligentes, né, do que os personagens aqui, ou minimamente muito mais fortes, né, eles conseguem suportar questões ali de clima, por exemplo, que é absurdo, né, para um ser humano cogitar isso, e esses robôs conseguem. Mas mesmo assim, a criatividade humana ainda ultrapassa eles, né? Isso que eu acho que é interessante ressaltar, porque se fosse citar como exemplo em relação aos animais, né, o ser humano por si só ele não é lá grande coisa, né? Se você for ver entre os outros animais, nós não temos garras, nós não temos dentes afiados, né? A gente não enxerga muito bem de noite. Então a única coisa que faz de fato, né, a gente conseguir ultrapassar todas essas nossas limitações físicas, né, e superar então os animais, e aqui então no caso do livro, né, os robôs, é a nossa criatividade, né, a criatividade da mente humana, né, a forma como a gente consegue resolver problemas, né, ser criativo para resolver problemas. E vale ressaltar que a maioria das vezes que eles se envolvem em algum problema tem a ver com as 3 leis da robótica, né, que começam aqui nesse livro, que eu vou ler aqui para vocês. A primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. E a terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Então são nesses ifs e elses aqui, né, da área de programação que a gente tem, que a maioria dos problemas deles ocorre. E antes de finalizar, uma coisa engraçada que aconteceu, um pouco depois de eu ter lido esse livro, né, eu fui na casa de um primo meu, ele é um artista ali da família, né, ele faz algumas esculturas e tal, e eu fui lá visitar ele e eu encontrei uma escultura que ele tinha feito que me lembrou muito o robô da capa, sabe? Então eu vou até colocar uma foto aqui,
porque eu até comentei com ele, né? Eu falei, cara, você criou, você criou uma escultura do livro que eu li tem pouco tempo, e ele nem conhecia, né, o Asimov e tal. Isso foi uma coisa engraçada aí que aconteceu, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, eu gostei demais desse livro, eu recomendo ele 1 milhão de vezes. E essa história, né, as próprias 3 leis da robótica ali, elas influenciaram muita coisa, né, muitas outras obras, não só em livros, né, mas em filmes, por exemplo. Então eu acho que é interessante conhecer, né, essa história, porque a gente até compreende melhor as coisas que vieram, né, depois dela. E, bom, esse foi o primeiro livro que eu li do Asimov, então olha, se eu sei que ele escreveu livro pra caramba, né? Então, se os outros livros dele forem tão bons quanto esse daqui, eu já sei que eu tenho mais um autor ali pra lista, né, de prediletos. Bom, essa então foi a minha resenha do livro Eu, Robô. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo qual conto que você curtiu mais, qual robô ali que você gostou mais. E a gente se vê então no próximo vídeo no canal. Até lá!